da internet, professor Davidson de volta, o lembrador, para trabalhar um assunto importantíssimo, tá certo? Para você que está no ensino fundamental, para você que está no ensino médio ou você que está estudando para o Enem e para o vestibular, este assunto aqui é recorrente nas provas, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar a reforma religiosa, a reforma protestante e a contra-reforma católica, beleza? Antes de começar, peço a você que inscreva-se no canal, tá? Importante para mim, importante para você, ative o sininho para você receber todas as notificações quando eu publicar um vídeo, tá certo? Depois, quando assistir o vídeo, dê um like, comente, tá? Compartilhe com a galera. Vamos fazer este canal de história o maior canal de histórias do Brasil, beleza? Então vamos trabalhar? Vamos estudar a reforma religiosa e aqui o Lutero pregando as 95 teses, tá? Na catedral, 95 teses que criticavam a postura da Igreja Católica medieval, beleza? Então vamos ver? Bora lá. Reformas religiosas. Por que acontecem essas reformas religiosas, gente? Ao longo da Baixa Idade Média, ou seja, a segunda metade da Idade Média, do século XI ao século XV, tá? A Igreja Católica sofreu muitas críticas. Por quê? Motivadas principalmente pelas seguintes práticas. O que a Igreja Católica fazia na Baixa Idade Média, principalmente nesse contexto, em que ela vai sofrer fortes críticas. Por quê? O que ela fazia? Principalmente a venda de cargos eclesiásticos e venda de indulgências. Aí, professor, o que é isso? Cargo eclesiástico é um cargo dentro da igreja. Você compra um cargo para ser membro do clero, tá? Ou seja, uma pessoa despreparada poderia entrar dentro do clero, né? Um nobre, uma pessoa com dinheiro, poderia sim comprar um cargo eclesiástico. E a venda de indulgências, galera, é a venda do perdão. A Igreja Católica, ela vendia o perdão. Indulgência significa perdão, é o indulto, tá? Então, uma pessoa que pecasse e quisesse livrar-se do mal, tá? Após a sua morte, ele iria lá na igreja e comprava e pagava e recebia um certificado que ele estava perdoado. E se ele morresse ali naquele momento, ou logo depois, ele estaria fadado aí para o céu, para o paraíso, beleza? Então, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências eram práticas recorrentes da Igreja Católica nesse contexto. Despreparo dos clérigos para a vida religiosa. Por que despreparo dos clérigos? Porque muitos cargos eram vendidos. Desculpa. Tá? Se muitos cargos eram vendidos, então pessoas despreparadas para a vida religiosa, logicamente, entravam na igreja. Tá? Vida luxuosa do clero. Enquanto grande parte do mundo medieval, né, a Europa feudal, estava em constantes crises e fome e peste, a igreja estava luxando, beleza? No mesmo período ocorreram movimentos considerados heréticos, que misturavam crítica religiosa e social. O que aconteceu, né? Então, movimentos que a igreja considerava como heréticos, né? Os ateus, os islâmicos, né? Os muçulmanos, aqueles que adoravam Alá, tá certo? Movimentos que ela contestava, como movimentos camponeses, tá certo? Curas através de remédios que ela considerava bruxaria. Então era muita coisa que ela considerava, né, herético, e por isso ela passou a sofrer críticas por conta da perseguição que ela exercia sobre tais movimentos, tá bom? Nos séculos 14 e 15, intelectuais como John Wycliffe e John Hus criticavam a igreja. Eles são considerados precursores da reforma. Então, os primeiros que começaram a falar desses problemas que a igreja possuía internamente eram esses dois caras aqui, ó. Eles não fizeram a reforma, mas eles foram os primeiros a tocar na ferida da igreja católica, John Wycliffe e John Hus. A formação das monarquias nacionais, o movimento renascentista e o fortalecimento da burguesia ajudaram a enfraquecer o poder do Papa e, portanto, da Igreja Católica.
Porque a Igreja Católica, nós estudamos isso durante toda a Idade Média, ela tinha um poder acima da média, um poder econômico, um poder espiritual, né? Um poder religioso, um poder ideológico, um poder político. Tá? Em todas as esferas ela dominava, mas quando o rei centralizou o poder, a igreja diminuiu um pouco o seu poder. Quando houve o aparecimento das ideias renascentistas, também a igreja diminuiu um pouco o seu poder. E quando a classe burguesa ascendeu, tá? Foi ascendendo politicamente, do outro lado a igreja estava descendo. Em alguns países foi mais rápido, né? Como na Inglaterra, por exemplo, com as revoluções puritana e Revolução Gloriosa, quando a burguesia ascende ao parlamento. Tá ok? Então, bora lá. Vamos falar dos 3 reformadores, os principais. Aqui o Lutero, tá? E a sua doutrina, o luteranismo. O que esse cara defendia, né? Quem era ele? Originado do pensamento de Martinho Lutero, tá? 1483, 1546 foi o momento em que ele viveu, tá? Então o luteranismo está relacionado a Martinho Lutero. O que ele defendia? Relação direta entre os fiéis e Deus. Tá? Como é que se daria isso? Através da leitura da Bíblia. Tá? Ele defendia que toda pessoa, todo cidadão tivesse o contato direto com a palavra de Deus. Tá? Porque aí não precisava os intermediários. E o que mais? Simplificação dos rituais religiosos. Nada daquela luxuosidade, nada de outras línguas, como por exemplo o latim, em que as missas da Igreja Católica eram rezadas e que as pessoas não entendiam nada, e só na hora do comentário, né, da homilia, é que o padre falava na língua das pessoas para elas entenderem. Tá? Então isso é o que o Lutero identificou como um problema, tá? Que se as pessoas tivessem o contato direto com a Bíblia, elas poderiam ter essa relação direta com Deus e não precisar de um intermediário, ok? O culto aos santos e à Virgem Maria não é tão valorizado na doutrina luterana, certo? Aí você pensa assim, as igrejas evangélicas, elas não têm também essa aproximação em relação a Maria e aos santos e às imagens. Ora, nós estamos falando aqui do nascimento das igrejas evangélicas, tá? Quando nós falamos de protestantismo, tá? De religião protestante, nós estamos falando o que hoje a gente chama de religiões evangélicas. Então isso aqui é o nascimento. Então o Lutero está falando disso, né? Que culto ao santo e à Virgem Maria não é uma coisa valorizada, certo? Celibato dos pastores, sacerdotes não é obrigatório. Então olha só uma coisa que também tem nas igrejas evangélicas, em que o pastor, tá, ele não precisa cumprir celibato, como os padres são obrigados a cumprir, certo? Então, desde essa época, o Lutero tinha essas ideias aí. Então, vamos para o outro reformador, Calvino, né? Então, olha só, originado do pensamento de João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Calvinismo, a doutrina calvinista. E o que defendia essa doutrina calvinista, né? Crença em pessoas predestinadas por Deus à salvação na vida eterna. O que é predestinação? Quando você nasce, Deus já traçou o seu futuro, tá? Você já está predestinado à salvação ou não, tá? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mas de acordo com o Calvino, se você ao longo da sua vida construir uma vida material, saudável, regrada, você tem a chance de ser salvo, mesmo que se você fosse predestinado a não ser salvo. Aí para o inferno, né? Aí para o andar de baixo. O que mais que o Calvino defendia? Sinais da predestinação, quais são eles? Quais eram eles, né? Sucesso no trabalho e nos negócios, tá certo? Então, se você tivesse este estilo de vida, um estilo de vida pacato, uma vida regrada, né? Sem luxo, sem exaltação, sem bebedeira, sem nada disso, você seria um predestinado à salvação. Galera, isso é o que as igrejas evangélicas pregam hoje, né?
Os evangélicos tradicionalmente não ficam em festa, não ficam nos bares, não ficam na bebedeira, não ficam na arruaça, né? É o que o Calvino tá falando naquele período ali. O que mais que o Calvino falava? Que as pessoas e os fiéis deviam ter uma vida simples, tá bom? Trabalho árduo, trabalhar muito, economia de dinheiro, poupar o dinheiro, guardar, não ficar gastando, aceitação da cobrança de juros, tá bom? Aceitar a cobrança de juros, que a Igreja Católica não aceitar, e investimento em novas oportunidades de trabalho. Ou seja, o protestantismo, essa nova religião que estava surgindo, tá? A partir do Lutero, a partir do Calvino, ela tinha as ideias diferentes da Igreja Católica em relação à economia. E a Igreja Católica não defendia o lucro, ela defendia o preço justo, tá? Ela condenava o lucro, a usura, era um pecado, tá certo? E aqui não, eles vão defender os juros, eles vão defender o lucro à vontade. Por isso que a burguesia, ela vai deixar de apoiar a Igreja Católica e vai para o lado do protestantismo, tá certo? Grande parte dos burgueses, né, e príncipes vão para o lado do protestantismo porque não tem condenação, certo? O que mais? Aceita pela burguesia como forma de justificar a riqueza e o acúmulo de bens. Isso que eu falei, acabei de falar. A burguesia aceitou muito bem as ideias de Calvino, as ideias de Lutero, que não condenavam o lucro e você poderia ganhar dinheiro à vontade, tá certo? Então esse foi o segundo reformador. Quem é o próximo reformador? O anglicanismo, né? Então o reformador foi o Henrique VIII, rei da Inglaterra, entre 1509 e 1547. Então o que o Henrique VIII queria? Aqui, ó. Rompimento com a Igreja Católica após o Papa Clemente VII negar o direito dos reis Henrique VIII de separar-se de sua esposa, né? Do rei Henrique VIII separar de sua esposa. Porque na Igreja Católica, depois que casa, o padre diz, né? Só a morte os separa, tá bom? E aqui era o mesmo jeito. E o Papa não aceitou a revogação do casamento, a anulação do casamento de Henrique VIII, e falou, não, então não quero mais ser católico, eu vou romper, eu vou pegar aquelas ideias que a galera está falando lá na Alemanha, na Suíça, do Lutero, do Calvino, tá? E vou aplicar aqui na Inglaterra também. Vou criar uma outra religião, a religião anglicana, certo? Então olha aí, ó, características do anglicanismo: celibato voluntário, tá? Casa se quiser ou não casa se não quiser. Dos sacerdotes, né? Celebração das missas em inglês, não em latim, e condenação das indulgências. Ou seja, não vende mais perdão lá na Inglaterra, né? Que era uma das principais críticas dos reformadores. O que mais? Manutenção do batismo e da Eucaristia como sacramentos, certo? Um dos interesses principais do Henrique VIII era romper com a Igreja Católica para confiscar suas terras, tá? Isso não está aqui, mas preste atenção. Quando Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, ele confisca as terras da Igreja Católica, que era praticamente a metade do território inglês. Eram muitas terras que ela tinha na Inglaterra, tá certo? Então talvez a justificativa do casamento foi só uma desculpa para romper com o catolicismo, com a Igreja Católica, para tomar as terras da Igreja. Beleza? Então esses foram os três reformadores: Lutero, Calvino e Henrique VIII. Bom? O que mais? E o que a Igreja Católica vai fazer em relação a isso? Porque a galera estava avançando, muita gente estava se tornando protestante, ou seja, a Igreja Católica estava perdendo seus fiéis. E agora? Ela vai fazer uma contra-reforma, tá? Que é a reforma católica. A Igreja Católica reagiu aos movimentos protestantes, estabelecendo uma série de medidas com o objetivo de se fortalecer. O que ela fez? Reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. É o tribunal que ela punia as pessoas, né? Instituição criada durante a Idade Média para combater as heresias. No século XV, voltou-se aos cristãos novos, acusados de realizar práticas judaizantes, e no século XVI, aos adeptos das igrejas reformadas. Certo? Então agora, depois da reforma protestante, que a galera estava tomando o espaço da Igreja Católica, o Tribunal do Santo Ofício volta com tudo.
fortalecido para punir justamente aquelas pessoas que estavam mudando de lado, que estavam se tornando protestantes. Realizou o Concílio de Trento, uma reunião muito grande entre os líderes da igreja, né? De 1545 a 1563. O que eles fizeram? Em que reafirmaram os dogmas católicos e os sacramentos e se confirmaram a transubstanciação, né? Os dogmas são todas as ideias principais da Igreja Católica, os pecados, tudo isso que ela já vem dizendo há muito tempo, tá bom? Aí confirmou a hierarquia do clero, tá bom? Com o Papa liderando, comandando a Igreja Católica, e o celibato clerical. Confirmou isso aí, eles não mudaram, tá bom? Nele foram também fixadas normas para coibir os abusos do clero. Ó, já deu uma mudançazinha, né? Para coibir os abusos de padres, de bispos que estavam cobrando a mais alguma coisa, né? Que estavam vendendo indulgências. Foi criado o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. Livros de filosofia, livros de pornografia, livros que a igreja não aceitava, ela colocava numa lista, tá? Tá aqui, ó. Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos, tá? Então, nos portos, nas feiras onde tivessem vendido esses livros, eles eram confiscados. Só que a galera arrumava um jeito de vender esses livros com capa diferente, né? E conseguia burlar as regras da Igreja Católica. Estruturou a Companhia de Jesus, é outra medida da Contra-Reforma. Em 1540, ordem religiosa criada por Inácio de Loyola e estudantes cristãos voltada à difusão do cristianismo, com atuação de destaque na evangelização dos ameríndios, dos índios, né? A Companhia de Jesus veio para o Brasil junto com a colonização, quando os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, depois mandaram os jesuítas para cá, porque eles foram criados em 1540, né? Aqui o Brasil, os portugueses chegaram em 1500. Então, em 1540, eles começaram a vir para cá, para catequizar os índios, né? Para passar para os índios a Igreja Católica, a Bíblia, ensinar Deus, ensinar todos os ritos católicos, tá certo? O que mais? Resultado, tá? Das reformas religiosas. O que resultou nesse balaio de gato aí? Olha só. As reformas religiosas provocaram as seguintes mudanças. Presta atenção. Ruptura na cristandade da Europa Ocidental. Antes da Reforma Protestante só tinha uma religião cristã, tá? Que era a Igreja Católica. Agora vai ter uma ruptura, uma quebra. Então vai ficar dois. A Igreja Católica já existia e a Igreja Protestante. Tá bom? Substituição do latim pelas línguas locais nos cultos, tá bom? Isso é importante. As línguas locais, porque as pessoas podiam já entender o que os padres estavam falando. E os protestantes também faziam isso. A aceitação da livre interpretação da Bíblia pelos fiéis, tá bom? Eles poderiam ter acesso, se soubessem ler, né? Poderiam ter acesso à Bíblia para fazer a sua própria leitura e interpretar do jeito que ele achasse correto, tá? E liberdade de culto. Entre aspas, teve muita briga, né? Nesse contexto aqui de reforma, né? Por muito tempo, católicos e protestantes se mataram em grandes quantidades, né? Ainda foram queimadas muitas pessoas dos dois lados, tá bom? Então, a situação aqui foi feia, tá? A liberdade de culto não se traduziu em liberdade religiosa, a princípio, pois em muitos locais os protestantes também perseguiram seus opositores. Quem eram os opositores dos protestantes? Os católicos. Tá ok? Beleza. Então, o que mais? Nada? Beleza, então a gente finaliza por aqui. E você que ainda não se inscreveu, clique bem aqui nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho aí. Você clica no sininho e clica em todas, para receber todas as notificações do professor Davidson, o lembrador. Foco no canal. Obrigado e até a próxima aula, galera. Valeu!